Olá, meus amados e minhas amadas, companheiros, amigos e irmãos. Que Deus, nosso Pai maior, Pai de bondade, Pai de amor e misericórdia, continue derramando suas bênçãos paternais e incansáveis sobre todos nós, humanidade. Estamos hoje, mais uma vez, reunidos através deste nosso ambiente virtual, num pacto de amor com Jesus, nosso Mestre por excelência, para trazer a todos nós suas mensagens imorredoras. Que Ele continue nos inspirando, que a Tua paz seja a nossa paz, que a Tua luz seja a nossa luz, e que sintamos a cada dia mais fortalecidos e mais amparados por Ele, principalmente nesta forte crise existencial em que todos nós estamos vivendo, quando os nossos valores morais estão sendo aferidos com mais rigor e que tudo nos parece com mais dores e sofrimentos. Que assim seja, graças a Deus. Antes de dar início ao tema sugerido para hoje, eu gostaria de agradecer imensamente ao Grupo Espírita da Prece por me oferecer mais este ano como rica oportunidade para continuar divulgando o Evangelho de Jesus e os ensinos espíritas, quando já sabemos que a maior caridade que podemos fazer pela nossa doutrina é a sua divulgação. E também me justificar que por uma questão de recuperação física não me foi possível reunirmos hoje da forma que sempre fazemos. Meus amados e minhas amadas, nós já sabemos que Jesus é a figura central da humanidade e como nosso governador espiritual e obediente aos planos traçados pela inteligência divina. Ele nos legou o seu Evangelho com a certeza de não existir um tesouro maior, pois o seu Evangelho é o grande roteiro de iluminação das almas, encerrando em si a sua manifestação de amor por todos nós. E ao estudarmos o seu Evangelho, podemos perceber que ele está repleto de advertências, de conceitos educativos e de ensinamentos que, para chegar até nós, ele utilizou de parábolas que visavam quem as ouvissem. E a parábola foi o gênero de comunicação, a metodologia empregada por ele como recurso pedagógico para desenvolver grande parte de sua doutrina e que foram muito importantes, porque eram histórias simples que ele narrava, fazendo uso de metáforas, que é uma figura de linguagem, e que envolvia um preceito moral acerca das verdades do reino dos céus, com uma expressão empregada pelo evangelista Mateus, ou reino de Deus, como expressão empregada por Marcos e Lucas, também evangelista, mas que trazem para nós o mesmo sentido. E ao narrar suas parábolas, Jesus fazia comparações muito interessantes, porque ele empregava elementos da própria natureza, do nosso dia a dia, para passar os seus ensinos. Por exemplo, ele empregava o trigo, o joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, rede, pérola e etc.
E cada elemento material da história que ele narrava trazia um significado específico, sem ferir fosse a quem fosse. Como nos coloca Emmanuel no livro A Religião dos Espíritos. Jesus mostra para nós também que a nossa vida material e a nossa vida espiritual estão entrelaçadas, porque somos matéria. Enquanto estamos encarnados, nós somos matéria, somos alma e espírito ao mesmo tempo. Mas por que Jesus falava por meio de parábolas? Qual era a sua intenção? Este foi o questionamento que os apóstolos, que eram os principais seguidores e que foram escolhidos por Jesus, fizeram a ele. Porque ele falava por meio de parábolas às pessoas mais simples, como os camponeses, lavradores, enfermos de qualquer natureza, pessoas curiosas, indiferentes e até analfabetas. E a eles, em particular, ele explicava com mais profundidade. Na parábola da candeia, nós vamos perceber que Jesus fala da luz que deve chegar a todos nós. E quem registrou essa parábola da candeia foi o evangelista Mateus, no capítulo 5, versículo 15. Ele falava, que essa luz deve chegar a todos. Mas ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu de alegorias. Então, para os apóstolos, Jesus parecia demonstrar uma atitude contraditória. E eles buscavam entendê-lo, porque a autoridade de Jesus se fazia apenas com a sua presença, nem havia necessidade de Jesus falar. Por que para com os outros ele empregava uma linguagem mais simples, e para com eles ele era mais profundo e mais abstrato? Jesus então explica aos apóstolos que ele falava por meio de parábolas, não era para simplificar o que ele ensinava, mas para que os seus ensinos fossem com facilidade assimilados pela mente e pela memória daquelas pessoas que ainda não poderiam compreendê-lo, porque mesmo vendo eles não viriam, mesmo ouvindo também não ouviriam e nem entenderiam, porque eles ainda não estavam abertos para as coisas divinas, pois suas ideias ainda eram como ideias de crianças não desenvolvidas. Mas a eles não. A eles era dado saber os mistérios do reino dos céus, podendo Jesus iniciar os seus ensinos nos princípios mais abstratos, porque os apóstolos, eles já estavam mais adiantados moralmente e intelectualmente, sendo capazes, portanto, de compreenderem de fato a essência de seus ensinamentos. Porque quando Jesus falava, ele falava com autoridade real. Portanto, ele sabia exatamente qual era a capacidade de compreensão da multidão que o acompanhava. E hoje, meus amados e minhas amadas, dentre as parábolas narradas por Jesus, nós trouxemos e vamos nos apoiar em 3 delas, que é o nosso tema sugerido pela casa, para as nossas reflexões e os nossos comentários neste momento. A parábola do tesouro escondido, a pérola e a rede, que vamos encontrar nos registros do evangelista Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 50, e que fazem referência direta com o reino dos céus. Este reino, que não é um lugar
circunscrito no plano físico, ou seja, ele não pode de forma alguma ser um parque de diversões, um campo florido que deslumbra nossa visão, uma praça arborizada ou movimentada, um clube de lazer, porque no seu sentido objetivo, ele designa o universo com seus lugares felizes, que são os mundos regenerados e os divinos. E nem também pode ser um lugar no plano espiritual, porque no seu sentido subjetivo, ele designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, e que ninguém pode oferecer ao outro, porque cada um de nós devemos encontrar, descobrir e identificá-lo em nosso trabalho, em nossa luta íntima e no nosso dia a dia, para que de fato possamos vivê-lo dentro de nós. Portanto, o reino dos céus não pode estar no plano físico e nem no plano espiritual, porque à luz do Espiritismo, ele nos indica um estado de alma, um sentimento de plenitude, quando já se tem a capacidade de aceitar o que não se pode mudar e ter a coragem para transformar o que pode ser mudado e continuar evoluindo sem perder o equilíbrio. E este reino dos céus, que não pode ser limitado por linhas ou superfícies, é semelhante a um tesouro escondido que traz para nós duas citações. Na primeira citação, Jesus coloca para nós que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava escondido no campo e que foi achado por um homem que, percebendo seu valor, ficou desejoso em possuí-lo. O que ele faz então? Ele vende tudo que ele já havia conquistado durante a sua vida toda, volta, compra aquele campo e adquire o tesouro. Na segunda citação, Jesus coloca para nós também que o reino dos céus é semelhante a um homem de negócios que buscava encontrar boas pérolas, e quando ele achou uma de grande valor, ele ficou da mesma forma desejoso em possuí-la. O que ele faz? Ele vai, vende também tudo que ele já havia conquistado durante a sua vida toda e compra aquela pérola. Meus amados e minhas amadas, nessas duas citações, nós temos duas interpretações. Uma de casualidade, porque aquele homem achou um tesouro que ele não estava procurando. E a outra de busca intencional, porque o homem era negociante e procurava joias caras para comprar. Podemos perceber também nestas duas citações que esses dois homens tiveram oportunidades singulares que os forçaram a tomar decisões importantes e a assumirem riscos que mudariam suas vidas para sempre, vendendo tudo o que já haviam conquistado para adquirirem um bem mais precioso. Mas quando Jesus compara o reino dos céus com este tesouro escondido e com a pérola, ele está nos dizendo que tudo que elegemos como prioridades materiais em nossas vidas perdem completamente o seu significado diante do brilho deste reino de sabedoria e de amor. Um reino que
Ele não nos disse que seria fácil conquistá-lo, que não seria fácil adquiri-lo, porque para vivê-lo intensamente, realmente dentro de nós, precisamos ainda abrirmos mão de tudo que nos impede de avançarmos e de progredirmos, para cultivarmos assim virtudes e sentimentos nobres na intimidade do nosso coração, e que implica numa tomada de atitudes, na desconstrução e no esvaziamento do nosso eu ter interior, porque nós ainda somos amantes e apaixonados pelo materialismo. Não estamos dizendo, nesse momento, no sentido de não darmos importância às coisas do mundo, porque ainda precisamos das coisas do mundo como elementos importantes em nosso processo evolutivo, mas no sentido de não darmos prioridade e mais importância a eles, porque quando nós deixamos o nosso uniforme carnal aqui na Terra, somente levamos conosco a inteligência, os conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo de nossa permanência aqui na Terra e nossas qualidades morais, nada mais do que isto, e deixamos para trás tudo que nos era valioso em termos materiais. E neste particular, nós trouxemos como dois grandes exemplos para nós, duas figuras extraordinárias e notáveis, que foi Saulo de Tarso e Maria Madalena. Saulo, que igualmente vivenciou uma experiência cósmica e de êxtase espiritual com Cristo, quando a caminho de Damasco, ele o encontra e desperta das trevas exteriores para a luz interna, para a luz divina. E Maria Madalena, que após encontrar-se com Jesus, ela também dá início ao seu grande processo de redenção e de regeneração. Como podemos perceber, Saulo de Tarso e Maria Madalena contemplaram Jesus, que toca nas regiões dos seus sentimentos, como tesouro que achava-se escondido, e que após encontrá-lo, não adiaram a decisão de mudança, porque Jesus, para Saulo e Maria, foi o tesouro maior e a pérola valiosa, que os levou a romperem com as paixões transitórias do mundo, com seus equívocos, com as velhas crenças, com as paixões transitórias, para possuírem os seus bens celestiais, que nascessem em cada um deles, porque eles permitiram o nascimento de um novo ser para viverem o reino de Deus, este reino de sabedoria e amor, em toda a sua plenitude, e que também está ao alcance de todos nós. E finalmente, meus amados e minhas amadas, Jesus compara também o reino dos céus com uma rede, que ao ser lançado ao mar, ela apanha todas as qualidades de peixes possíveis. E estando cheia esta rede, ela é puxada para fora pelos pescadores. E ali, eles começam então a separar os peixes bons dos peixes ruins. Os bons, eles colocam num cesto. E os ruins, eles são lançados fora ou devolvidos ao mar. Assim será na consumação dos séculos.
Virão os anjos, que são os espíritos superiores com autoridade maior, para separar os maus dentre os justos e lançá-los na fornalha de fogo. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Quanta simbologia e expressão Jesus empregou nesta parábola, que nos fala do momento de mudanças em que todos nós devemos passar, decorrentes da lei divina, decorrentes da lei do progresso. A rede representa o processo evolutivo, ou seja, a redenção espiritual, que resgata a individualidade das profundezas do atraso ou do desajuste intelecto-moral do espírito. Quando cheia, ela sinaliza o tempo da colheita ou da seleção e que atendem ou não aos ditames das leis divinas, que ascendem para níveis superiores de evolução espiritual. Os demais estacionários do processo evolutivo deverão passar por novas experiências, não raras vezes dolorosas, fazendo desaparecer os velhos costumes, o convencionalismo, o ódio, a discórdia, o desamor, a indiferença, o orgulho, o egoísmo, as lutas físicas ou morais contra o semelhante, até que vivencia a sabedoria e o amor. O mar, os peixes, podemos dizer assim, significa a infinita criação de Deus, que somos todos nós, os habitantes da terra, com nossas crenças, nossos credos, nossas fraquezas, valores, conquistas morais, espirituais, nossas tendências inferiores e imperfeições, perfeições que nós ainda temos, mas que temos também a oportunidade de sermos pescados por esta rede, que representa também a lei de amor inscrita em nossa consciência e também que representa o Evangelho de Jesus, os ensinos de Jesus. Entretanto, nem todos os chamados são os escolhidos, porque não basta apenas ser acolhido por esta rede. É indispensável ser realmente bom, viver e praticar o amor, ser indulgente, humilde e benevolente, porque seremos da mesma forma julgados, seremos selecionados de acordo com as nossas obras. O pranto e o ranger de dentes são as provações amargas que nós, espíritos endividados, perante Deus e a nós mesmos, ainda temos que passar. E o fogo depurador são as nossas encarnações, quando reparamos pela lei de causa e efeito os nossos desajustes, os nossos desvios e as nossas infrações contra a lei divina. E que a nossa existência aqui na Terra é uma passagem para a vida eterna, para a luz eterna. E jamais poderemos prosseguir nossa vida sem o concurso de Jesus como nosso único guia e modelo de perfeição. Meus amados e minhas amadas, diante então destas nossas reflexões, destes nossos comentários de hoje, perguntamos então, como temos buscado o reino dos céus? Será que estamos correndo o risco de ficarmos de fora dele, devido às paixões inferiores que ainda armazenamos, dos nossos hábitos infelizes, do querer ter mais e ser menos em dominância sobre todos nós? O que temos deixado para trás
para nos permitir viver este reino colocado por Jesus? Porque o nosso esforço tem que ser estrondoso, perseverante e decisivo, como foi daqueles 2 homens citados na parábola. Porque nenhum de nós, progredimos sem desafios, sem lutas, sem refinamento moral e espiritual. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Não foi isto que Jesus disse a Nicodemos? Isso implica deixar de estar morto espiritualmente, é compreender o significado de nossa permanência aqui na terra e buscar a nossa libertação do jugo de nossas ignorâncias e fraquezas. Buscar a nossa libertação através das verdades, como nos coloca João, evangelista João, no capítulo 8, versículo 32. É estar a todo instante supervisionando os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos, que são pilares fundamentais para a conquista deste reino. Portanto, a parábola do tesouro, a pérola e a rede veio nos mostrar que muito temos ainda a fazer no campo das nossas reformas íntimas, porque nos aponta o autoconhecimento como medida a fim de preencher e sentir em nossos corações o reino dos céus. Porque já não podemos mais dizer que ignoramos ou não conhecemos os ensinos e os esclarecimentos acerca do que Jesus pregava. Porque o Espiritismo, ele vem no tempo predito cumprir as suas promessas, levantando o véu deixado intencionalmente sobre certos mistérios, nos ensinando e nos fazendo compreender o que Jesus havia dito por parábolas e que agora retorna por intermédio dos Espíritos, anunciando uma nova fase evolutiva da humanidade. Meus amados irmãos e irmãs, continuemos nos esforçando na prática do bem, nos despojando deste homem velho, emergindo para a luz, como nos diz São Paulo de Tarso, como ser renovado sob a influência de Jesus, buscando a cada dia, primeiramente o reino dos céus e sua justiça, para que tudo mais nos seja acrescentado, porque Jesus, ele fez e continua fazendo o convite para nós. E a doutrina espírita opera em nós na edificação moral, legítima e definitiva do reino dos céus. E para encerrarmos, convido a todos os companheiros, amigos e irmãos para nos acompanhar nessa súplica, dizendo: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração de um homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem.
esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber desta fonte fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te pedimos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queríamos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, ó Pai, que fará das nossas almas o espelho onde deverá refletir a vossa divina e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus.